Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é o meu canal. Vocês estavam com saudade, gente? Tava com saudade da minha pessoa? Cara, é muito triste eu não conseguir gravar com a produção, né? Mas com um pouco mais de qualidade que eu gravava quando eu gravava lá em São Paulo, na casa dos meus pais. Porque aqui não tem iluminação, não tem muita coisa. Inclusive eu acho que o vídeo talvez fique meio escuro, que tá indo embora o sol. Era pra eu ter gravado mais de manhã, mas eu moro com outras pessoas e eu fico um pouco de vergonha também de, tipo, inutilizar a sala. As pessoas têm que ficar presas no quarto pra eu conseguir gravar. Então são muitas complicações e eu acabo não fazendo as coisas do jeito que eu gostaria de fazer. Sejam pacientes, porque mesmo assim eu ainda... Pelo menos uma coisa que eu me comprometo é todo final de semestre trazer pra vocês as atualizações, que são todos os trabalhos que eu tive no meu semestre da arquitetura. E nesse caso, o meu último semestre foi o 7º. Gente, eu já tô há quase 4 anos nessa faculdade, é muito bizarro parar pra pensar nisso. Mas a minha faculdade são 6 anos, então mesmo que já sejam 4, ainda falta mais 2 pra terminar. Isso que eu vou ter que ainda prolongar o ano por causa de uma matéria de estruturas que eu acabei perdendo. Mas isso é um problema pra Amanda do futuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Amanda do passado, que é a Amanda do semestre passado. Vamos ver o que é que eu tive de trabalho nesse último semestre. Mas antes de eu começar a falar, gente, eu quero pedir encarecidamente pra vocês pra curtirem esse vídeo e terem algum tipo de interação aí nos comentários. Comenta qualquer coisa, gente. Sério, pode ser um ponto, um coração, um emoji. Me fala o que você comeu no seu almoço hoje. E também se inscreve no canal, vê aí alguns vídeos anteriores pra ver se você realmente gosta desse conteúdo. Se você gostar, você está convidadíssimo a se inscrever aqui e ativar o seu sininho de notificações pra quando eu postar alguma coisa aqui, você poder receber, tá? Eu não tive tantas matérias esse semestre, mas eu tive muita coisa pra fazer. Porque eu tive uma matéria que foi de interesse social. Foi teoria e projeto, arquitetura de interesse social, que ela teve, assim, bastante coisa pra fazer. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei falando sobre os meus trabalhos, acredito que do 6º semestre. Eu tava, assim, muito frustrada, muito cansada. E eu até tinha falado que eu não sabia que eu ia continuar. Eu realmente, tipo, pensei muito em trancar a faculdade no começo desse ano. Porém, ainda bem que eu não tranquei, porque eu tive várias matérias que me mostraram mais a parte que eu realmente gosto da arquitetura, que é essa parte de projeto de interesse social, de projeto urbano. E falando mais sobre os trabalhos mesmo que a gente teve, o primeiro foi uma apresentação de slides que a gente tinha que pegar as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, escolher 2 deles e selecionar algum projeto que refletisse sobre aquelas 2 ODSs que a gente escolheu e ao mesmo tempo fosse de interesse social. Então o meu grupo escolheu uma ODS relacionada à educação e outra relacionada à água e saneamento básico. E a gente escolheu 2 projetos, que eram os 2 sobre escolas que foram construídas de forma mais sustentável. A próxima coisa que eles pediram pra gente fazer, gente, foi a maquete coletiva. E pensa num caos. Eu não sei como que a gente conseguiu fazer isso dar certo, porque é literalmente 35 pessoas trabalhando em uma maquete só. O mais trabalhoso de fazer um trabalho em tantas pessoas é organizar. A gente até que se saiu muito bem organizando, mas deu uns errinhos de comunicação aí no meio do caminho. A gente tinha que fazer a maquete coletiva. Só que cada grupo ainda ia precisar colocar o seu pedacinho de recorte do terreno lá. Então era pra a maquete ser vazada com o tamanho certinho, que cada grupo ia fazer o seu pedaço de terreno com o seu projeto e encaixar lá. Só que a gente não fez, a gente fez a maquete sólida inteira. Então depois teve que fazer uma gambiarra pra conseguir cortar o vazado, então deu um pouquinho mais de trabalho do que deveria se a gente tivesse organizado isso daí um pouquinho melhor. Mas no final deu certo. E se vocês, inclusive, têm curiosidade de ver como é que ficou o resultado, gente, lá no meu Instagram, entra lá no meu Insta, porque eu posto uns mini vlogs que às vezes eu mostro as coisas que eu tô fazendo na faculdade, alguns trabalhos eu acabo mostrando pra vocês. Às vezes eu mostro umas coisas meio aleatórias também, tipo esse cropped aqui que eu estou usando, eu fiz um vídeo lá mostrando como é que eu fiz ele, né? Porque eu gosto de costura também dessas coisas, então eu acabo fazendo algumas coisas e às vezes mostro lá. O próximo já foi uma análise do terreno, né, da gente levantar mesmo todos os equipamentos públicos, todas as infraestruturas que estavam ali, tanto no terreno que a gente ia usar e ao redor, assim, pra gente entender as ligações, tanto, sei lá, de comércio e de como era a sociedade, a densidade ali, pra gente ter uma base. Depois a gente teve que fazer também uma análise de um projeto de interesse social. A gente escolheu o projeto do novo Santo Amaro 5, que é um projeto, assim,
bem conceituado, ganhou vários prêmios. É um projeto de habitação social, que é feito numa área onde tinha um problema muito grande com a declividade do terreno. As pessoas tinham que dar uma volta enorme para conseguir chegar do outro lado, que, tipo, se você for pensar espacialmente, não é tão longe, mas por causa do terreno, que era quase um vale, tinha esse problema. E também muitas moradias de risco, então aquelas pessoas foram retiradas dessa situação de risco e aí foi implantado esse projeto de residencial. É uma pena que, né, ele já não esteja mais funcionando do mesmo jeito de quando ele foi projetado e implantado. Mas, tipo, a gente sempre pode, como arquiteto, né, imaginar a melhor forma que aquilo pode funcionar. Porém, às vezes, tem muitos outros fatores que interferem no funcionamento daquilo ali a longo prazo. E o próximo já foi quase meio que partindo pro final, que foram as nossas ideias dentro daquele terreno. Eu não expliquei pra vocês, eu deveria ter explicado desde o começo, que o nosso projeto, ele gira em torno de uma comunidade que chama Comunidade Mandela. E o lugar onde eles estão inseridos é um terreno que tem muito espaço assim em volta. E o nosso objetivo era trazer algumas ideias para a utilização desse terreno e dos terrenos em volta. De não só implantar residência, mas também equipamentos públicos, hospitais, creches, essas coisas, e posicionar elas da forma que a gente achava que ia ser melhor. Cada grupo, a partir disso, ficou focado em uma coisa. Alguns grupos acabaram pensando mais na parte residencial, outros mais no equipamento público, então a partir disso a professora direcionou a gente do que seria melhor a gente focar no próximo passo, porque aí o próximo passo seria de fato fazer um projeto daquilo. O meu grupo, no caso, ficou com residencial, a gente fez um predinho bonitinho, gente, eu adorei esse projeto. A próxima matéria, ela já foi ateliê, mas também com foco em moradia social, porque a professora que deu essa matéria de ateliê, ela era uma das professoras que estava dando essa primeira matéria que eu comentei com vocês. E o primeiro trabalho dela foi a gente fazer uma residência unifamiliar, nesse caso em uma área meio de periferia. E tinha todos lá os pré-requisitos que ela colocou, de imaginar pelo menos uma família que tenha 2 filhos, e precisava ter um local nessa casa onde a pessoa conseguisse fazer alguma atividade remunerada. E eu gostei muito do resultado da nossa casinha que a gente fez. A gente colocou um pátio na área do térreo, então ficou assim uma coisa bem aberta, meio iluminada. A direção que a gente colocou também, a gente resolveu fazer essa inicialmente em um terreno de esquina. A próxima coisa já foi uma análise também. Vocês vão ver, na arquitetura tem muito desse trabalho de análise de algum projeto de alguém pra gente ter repertório, né, tem referências. E a gente escolheu um que eu não vou lembrar direito agora, mas eu sei que era um projeto que tinha umas janelas laranjas muito fofinhas, só que também foi uma coisa que interligou com a minha outra matéria, porque também foi um projeto que não deu muito certo. Porque ele também servia, ele foi feito de forma que era para ser aberto também às outras pessoas dos outros lugares. Era um conjunto residencial, né, que eram tipo uns apartamentinhos, e era em um terreno muito pequeno, então teve que ser feito as casas em blocos que se encaixassem, assim, para economizar o máximo de espaço, só que isso acabou deixando a casa muito segregada. As casas que tinham 3 andares, por terem mais quartos, tipo, a sala era um andar, a cozinha era no outro, os quartos no outro. Então isso já não ajudava muito na convivência no dia a dia das pessoas que moravam. Então teve muitos problemas projetuais, mas também teve alguns outros problemas por ser aberto, as pessoas entrarem ali e fazer consumo de coisas que não deveriam, de ver muita baderna, muita algazarra ali à noite, então acabou sendo fechado. E a próxima coisa foi fazer o agrupamento residencial a partir daquela primeira casa que a gente tinha projetado, fazer um loteamento, né? Ela pegou uma região, né? Nesse caso, essa região que ela tinha passado pra gente. Na primeira etapa, a gente teve que planejar essa casa e escolher um dos lotes pra posicionar ela. Já na próxima, ela delimitou uma quadra pra cada grupo e o grupo teve que fazer dentro daquela quadra um agrupamento, não só colocando as casas, mas também um parque, pelo menos alguma coisa ali, que desse uma dinâmica pra não ser só uma quadra inteira de casas. O próximo já foi um pouquinho mais difícil, porque foi uma melhoria habitacional. Então ela trouxe alguns casos de uma outra professora também, que na verdade eu não sei se a outra moça é professora ou se ela só trabalha na prefeitura, mas ela faz esse trabalho de melhoria habitacional em casas de regiões periféricas, e ela trouxe alguns casos pra gente
pra gente tentar adaptar aquela construção que foi feita de forma autônoma, né, pelos próprios moradores, pra colocar aquilo meio que de forma mais segura. Dentro daquela casa a gente via muitos fios expostos, muitas áreas com infiltração por questão de não ter revestimento, e o nosso objetivo era tentar melhorar aquilo de alguma forma. No nosso projeto, que a gente teve que fazer essas mudanças, o principal era a escada, gente. Porque a escada, assim, tinha 30 centímetros de espelho e era num espaço pequeniníssimo, entendeu? E era uma casa de 3 andares. Então, pra você ir pro segundo andar, tinha uma escada, mas pra você ir pro terceiro andar, tinha literalmente uma plataforma de 30 centímetros pra você andar e subir numa escada espiral pra ir até o terceiro andar. Então era muito difícil porque ia ter que quebrar muita coisa pra você conseguir fazer uma escada que tivesse dentro do padrão. E por último, a gente teve que fazer um prédio de interesse social. Essa matéria a gente teve uma visita técnica também a um projeto que uma das professoras da Unicamp, que ela é da área de história, né, mas ela também já deu aula pra gente na arquitetura, ela faz parte, que é pra auxiliar mulheres, mães solteiras, que estão em situação de vulnerabilidade. Elas pegam prédios mais antigos no centro de Campinas, em uma boa localidade, reformam esses locais, fazem vários quartos, assim, são meio que uns apartamentinhos pra dar moradia para essas pessoas. Então, a partir dessa visita que a gente teve esse exercício de criar um prédio ali também, numa região do centro de Campinas, que servisse dessa forma, para auxiliar principalmente pessoas nessa situação. Já foi uma proposta um pouco diferente. Na outra matéria, a gente deu prioridade para casa de 2 quartos, para essa a gente deu para de um só. Mas prosseguindo aí, porque tem só mais 2 matérias, como eu falei, eu não tive tantas coisas. A maioria de coisas que eu tive que fazer foi nessas 2. As outras já foram um pouco mais tranquilas, que no caso foi a matéria de paisagismo. Teve uma visita pra uma fazenda que existe aqui em Campinas. Eu não fui nessa visita porque eu só esqueci que ela ia existir. No outro dia eu acordei e falei, nossa, gente, vai ter visita amanhã, né? E todo mundo, não, bicho, a visita foi hoje. E eu fiquei tipo, esqueci. Eu só esqueci que existia a visita, então eu acabei não indo. Cada grupo pegou pra analisar um aspecto físico do local. No meu caso, o meu grupo pegou a pedologia, que são os tipos de solo da região, e depois cada grupo teve que fazer um projeto pra esse local, porque é uma área muito, muito grande e a gente teve que fazer um projeto de parque mesmo. E o meu grupo pensou numa coisa de ter áreas específicas, assim, a gente meio que dividiu em 3 pontos. Ali também é uma área muito forte tecnológica, porque é perto de uma parte aqui da Unicamp. Não sei explicar direito, gente. Juro que faz sentido, mas é que eu não sei explicar direito. Mas tem coisas de cunho tecnológico ali meio que em volta da fazenda. Então a gente resolveu fazer um parque onde meio que juntasse essas coisas, a coisa da fazenda e da tecnologia. E a última matéria que eu tenho pra falar pra vocês foi História da Arquitetura Moderna, que foi basicamente aulas expositivas, né? Só que a professora dividiu cada final de aula, né, dentro do plano de aula delas, e até uma dupla ou um trio pra falar sobre um dos temas e dissertar mais sobre os autores que ela estipulou pra cada aula. Cada dupla ia ter que ler um capítulo, um trecho de um livro e fazer um seminário abordando quem que foi aquela pessoa, falar um pouco sobre o que ela aborda naquele trecho do livro e também sobre algum projeto dela e como, tipo, o que ela falou no livro se reflete naquele projeto dela. Meio que teve um seminário e no final a gente fez um aulão apresentando as maquetes, porque também cada dupla teve que fazer uma maquete daquele autor ou de algum outro autor daquele mesmo período. A nossa maquete a gente ficou parecendo um castelo. Porque esse projeto, que é o Teatro Del Mondo, ele era meio que, tipo, uma barca, assim. Então, ele era um teatro que era construído, mas ele foi desconstruído e reconstruído várias vezes. Ele era na Itália, né? Então, ele já foi pra vários lugares porque ele era meio que um teatro flutuante. Então, ele físico, hoje em dia, não tem mais. O que a gente tem são as fotos e tal. E como ele impactou nessa questão do modernismo e do pós-modernismo. A gente também no final teve que escrever uma monografia sobre o assunto. Eu gostei bastante da minha monografia, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram ler e entender sobre o projeto. Acho que ninguém vai olhar, mas assim, ficou bonitinho, ficou bem formatado. Pelo menos olhem lá pra vocês ver que a formatação ficou fofa, viu? E foram esses, gente, os projetos que eu tive nesse último semestre. O vídeo deve estar, tipo, muito mais escuro agora, porque o sol realmente foi embora. Mas pelo menos já acabou. Foi isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu gostei bastante desse meu último semestre. E eu tô gostando desse que eu tô tendo agora também. Eu tô ansiosa pra, no final, vir contar pra vocês sobre tudo que eu tô fazendo agora. E como eu já falei, vocês podem olhar lá no meu Instagram, que aí vocês podem ver o que eu tô fazendo um pouquinho antes.
Não só sobre isso, sobre outras coisas da faculdade. E recentemente eu postei um vídeo também de uma festa fantasia que eu fui e mostrei algumas fantasias que tiveram lá. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. E que se você gostou, deixa aí o seu like e também comenta para dar um pouquinho de engajamento pra gente, viu? Eu espero vocês na próxima. Espero que vocês estejam aqui pra ver o meu próximo vídeo. E é isso, gente. Beijo, tchau, tchau.